Olá, pessoal! Que bom! Estamos aqui, eu e o Pezzini, em nome do Instituto Sara, iniciando mais um SaraCast, retomando este modo de bater um papo e estar presente junto com vocês. E na retomada do SaraCast, pós-período de pandemia, tanta coisa acontecendo, né, Pezzini? Muita coisa acontecendo. É, A gente está conseguindo retomar tanto os ministérios, as igrejas, tanta coisa aconteceu e a gente está voltando. E para nós é uma alegria, como Instituto Sara, poder voltar a ter esse contato com vocês e também ter a oportunidade de novos irmãos e irmãs, amigos e amigas, se conectando conosco aqui através do SaraCast. E hoje, o nosso tema geral, o nosso bate-papo aqui, para facilitar, é a visão geral do Instituto Sara. Um pouco da história, um pouco da missão, da visão, dos valores, essas coisas importantes, né, Pezini, que mantém nossa vida e o nosso ministério no rumo, né, o nosso instituto no rumo, através da missão e da visão e desses valores. É sobre esse assunto que a gente vai bater um papo. E para isso, Pezini, José Carlos Pezzini e eu, Mário Sérgio de Góes, ah, estamos aqui para falar um pouco sobre isso. Especialmente o Pezzini, que é o nosso grande idealizador inicial de tudo isso. Deus falou o coração dele lá para trás, muita coisa aconteceu nessa história. Então, Pezzini, talvez tem gente que não sabe quem você é mesmo, com clareza. Você podia se apresentar inicialmente, falando um pouquinho aí de onde você veio, um pouquinho da sua família, seu ministério, como é que está hoje, para onde você está indo. ok, muito bom estar de volta, muito bom poder compartilhar um pouco dessas nossas ideias. Bem, todo mundo me conhece pelo meu sobrenome, Pezzini, meu nome é José Carlos, mas ninguém me conhece assim. Neto de imigrantes italianos que vieram para o Brasil em busca de ouro, café, e migraram no estado de São Paulo, foram escravizados ali, quando vieram para o Paraná. Eu nasci no Paraná, então eu sou bicho do Paraná. Dali fomos para o Paraguai, onde eu me converti em 1978. E logo após a minha conversão, o coração queimava por servir a Deus. Mas eu vivia na roça, não tinha, naquela época não tinha muita escola, eu era um semi-analfabeto, tinha apenas o quarto ano primário, tive que vir para Cascavel para estudar e me preparar para ir para o seminário. Fui para o seminário, entrei no seminário Presbiteriano do Sul em 1983, no início, formei em 86. Voltei para o Sudoeste Paranaense, plantei igrejas em Assis Chateaubriand Jesuítas, depois revitalizei a igreja do Norte do Paraná, durante 10 anos servindo a IPB. Daí era professor de seminário em Londrina, por causa de querer estudar mais, fui para os Estados Unidos em 1996. A princípio não era para ficar lá, era só para fazer o mestrado e retornar, mas Deus tinha uma outra agenda. Acabei plantando uma igreja e depois de um tempo fui trabalhar com a missão chamada The Outreach Foundation, na qual eu trabalhei por quase 20 anos, servindo essa igreja, essa organização que tem uma parceria com a IPI do Brasil por mais de 40 anos. Em 1909, 2008, se eu não estou enganado, então, eu recebi como responsabilidade também os países de língua portuguesa e comecei a vir ao Brasil mais acuradamente. Ah, Daí, é claro que trabalhando com liderança e pastores durante todo esse tempo, e por causa dessas viagens muito intensas ao Brasil e do que Deus estava fazendo aqui, em 2013, melhor, 2012, eu e minha esposa resolvemos mudar de volta para o Brasil e continuar o ministério daqui para lá. E foi numa dessas minha vinda aqui, ao chegar aqui, logo de imediato, eu comecei a encontrar pastores em depressão, alguns ouvindo vozes suicidas e querendo tirar a sua própria vida. Daqueles anos, nós podemos contemplar muitos pastores ou líderes religiosos cometendo suicídio. E Deus colocou no meu coração e deu uma paixão imensa, já usando minha experiência, trabalhando com liderança, de poder começar a trabalhar com pastores ou efetivamente cuidar desses pastores. A princípio, não entendia muita coisa, era novo para mim, mas comecei a buscar meios, fui para os Estados Unidos, procurando ministérios e etc. E então o Instituto Sara nasceu em 2013, com essa finalidade de cuidar de quem cuida,
cuidar dos pastores, trazendo a eles a refletir sobre eles, sobre o ministério pastoral, tentando fazer com que o ministério pastoral não fosse tão pesado, tão exaustivo e pudesse trazer um refrigério à sua alma, né? Que bom, que legal. Eu acho que é, essa história ela já começa a aquecer o coração e mexe com a gente, né? Ah, e revela a importância de um ministério como esse, né? Exato. Agora, e, bom, hoje é 2025, você está partindo para um novo momento. Só fala um pouquinho sobre isso também, para o pessoal saber. Exato. Quando voltei para o Brasil, só voltei eu e minha esposa. Meus filhos ficaram lá, netos e agora bisnetos, né? E eu já tinha em mente, e conversando com meus mentores, eles sempre falando comigo que eu tinha que estabelecer um tempo para poder não parar, mas dar uma diminuída e etc. E eu sempre brincava com eles que aos 70 anos eu faria isso, mas era uma brincadeira. Mas a brincadeira se tornou sério quando foi em fevereiro, no final de ano que estive para lá. Em fevereiro, tinha minha bisneta, estava fazendo 2 anos. E eu tentei fazer amizade com ela, não consegui. Isso me levantou uma grande interrogação. Até quando eu ia ficar aparecendo uma vez por ano, eles eram estranhos a mim, né? Então, Deus colocou no meu coração que é o momento de uma nova mudança. Há um retorno de volta aos Estados Unidos para poder ficar mais perto dos meus filhos, netos e bisnetos. E a gente, então, eu fiz 68 anos em janeiro, 69 está vindo aí, bater da porta em janeiro do ano que vem. Tá E chegando. o plano é que no final do ano que vem a gente retorne aos Estados Unidos e aí, novamente, em vez de fazer o ministério daqui para lá agora, a gente faz de lá para cá, novamente. E eu não vou parar totalmente, né? Dar uma pequena. Tirar mudar de marcha. Eu estou chamando isso de etapa da vida, né? Muito Quarta etapa. bom. Que legal, Pezzini. Muito legal. Eu sou o Mário Sérgio de Góes e eu estou morando em São José do Rio Preto há 30 anos e servindo ao Instituto Sara também, no dia a dia, na mentoria pastoral, o cuidado de quem cuida, e também este ano pastoreando em período parcial, que a gente chama, uma comunidade nova aqui na cidade, dando apoio na organização e no fortalecimento dessa comunidade local. Muito bem, Pezzini. Vamos falar da visão geral do Instituto Sara, então, para o pessoal conhecer um pouco mais. Bem. O Sara tem uma missão bem definida que diz assim: cuidar de pastores e pastoras, servindo de apoio, refrigério e amizade. Uhum. Sobre isso um pouquinho, esclareça aí para o pessoal. Muito bem. Talvez seria bom a gente dar uma pinceladinha, porque servindo de apoio e refrigério e amizade, né? Lembra quando nós orando, buscando a Deus como fazer esse ministério, você e a Pri, quando estava viva, ah, lá na praia orando, e Deus deu a Lembro? ela essa frase que se tornou, né, o nome do Instituto Sara, Um porque acróstico. é um acróstico aí, né? Cuidar, cura, né? Traz cura. É bom lembrar que por que disso? Porque a gente tem percebido, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros lugares, que muitas vezes, quando se fala em trabalho, em cuidado pastoral, está pensando, na verdade, não no pastor, mas na igreja. Ah, E pastor que vive em busca de ferramenta o tempo todo, participa de conferências, e tudo é voltado ao ministério, tudo é voltado. E hoje nós estamos vivendo numa fase dos coaches evangélicos, né? Pessoas que estão ganhando dinheiro aí, fazendo coach. As pessoas visam o é crescimento da comum. igreja, o De fato é crescimento comum. numérico, o crescimento numérico, o crescimento religioso. Aliás, me parece que um certo movimento que chegou no Brasil há uns anos atrás, talvez 20 e poucos anos atrás, hoje conta-se o sucesso pastoral visando duas coisas: a quantidade de pessoas que frequentam o culto e a quantidade de dinheiro que entra na conta do banco mensalmente. Enquanto que a visão do Sara é muito definida e a missão é muito clara. Nós cuidamos do pastor, da pastora. O importante para nós é a vida deles. E nós entendemos que se o pastor está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, a igreja vai bem. Não é? Então, essa é a realidade. Nós não importamos se o pastor é pastor de uma igreja com 30 membros ou com 1.000 membros. A necessidade dele é a mesma coisa. Então, o nosso foco é o cuidar dele ou dela,
trazendo cura. Lembrando que, lembrei agora de que ah, aquele autor Bounds, ele diz que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. É Eu verdade. acho que podemos parafrasear isso dizendo: pastor enfermos prega sermões enfermos e, e sermões enfermos enfermam. Então, ao cuidado pastoral, entendemos que se cuidarmos bem do pastor, ele irá, sem fazer força, ele irá produzir fruto. E o fruto do seu ministério é uma consequência natural da sua própria vida. Que legal. Sem falar que atrás dele tem, se ele for casado, tem esposa, filhos, né? E Exato. aí, Well, isso é interessante porque nós temos muitos testemunhos de pastores, não é? Que a gente que vão para os nossos retiros e muitas vezes no retiro seguinte ele não quer ir, a esposa fala: "Ah, não, você vai sim, você tem que ir", né? Porque automaticamente o cuidado dele acaba tendo uma extensão natural para o cuidado da família, a maneira pela qual ele se relaciona com a esposa, que ele trata os filhos, como ele vê o ministério de forma geral, porque isso não só traz, traz, como é que eu vou dizer, algo bom para a sua própria vida, mas, consequentemente, ela é estendida às pessoas ao redor dele. muito bom. Essa é a missão do Sara, cuidar da pessoa do pastor, da pessoa da pastora e suas famílias. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a visão, né? Falamos da missão, falamos da visão. E a gente quer Aham. exatamente ficar bem didático hoje para as pessoas entenderem o Sara e possam se apaixonar também por aquilo que Deus coloca no coração na área do cuidado. Bom, a visão do Sara, ela diz assim, Pesini, fomentar uma nova cultura no exercício, no jeito de fazer o pastorado, no exercício da vocação pastoral. Vamos bater um papo e comentar sobre isso aí. Então, é interessante porque quando a gente fala de cultura, ao mesmo tempo estamos falando de hábitos. Perfeito. Cultura é uma maneira que a gente pensa o ministério e automaticamente, para que a gente possa desempenhar aquilo que a gente pensa, a nossa cultura, nós desenvolvemos hábitos pelas quais a gente caminha. E o que a gente tem percebido, não só agora, mas de muitos anos, a história tem mostrado que muitas vezes nós encaramos o ministério como uma profissão. Somos profissionais da religião. Aliás, as coisas até compostas, né? Seguimos aí, nós recebemos salário, nós recebemos, se for no Brasil, 13º, férias, né? E temos certos direitos até certo ponto, Vários quase como benefícios. os benefícios como se nós fôssemos um profissional da religião. E é com isso, a cultura que nós percebemos no mundo pastoral é uma cultura de prestação de serviço religioso, não é? Uhum. Então, isso a gente produz um pastor de manutenção. Ou seja, se o pastor prega, dá estudo bíblico, aconselha, batiza, casa, ele está fazendo, cumprindo um ritual aí, não é? Enquanto que nós entendemos ministério de uma forma diferente. Aliás, até por isso, nós também, por causa dessa cultura de profissional, profissional da religião, a gente interpreta, nós somos chamados por Deus para. Quando nós conjugamos isso e usamos a preposição para, nós estamos dizendo para prestar um serviço a Deus. Ok. Eu costumo dizer que Deus não está interessado no nosso serviço. Deus é altamente suficiente para fazer tudo sozinho e melhor do que nós. Ou seja, se nós não atrapalharmos Deus, já fazemos um grande negócio. Então, por que uma nova cultura? Porque nós não somos, nós entendemos, de acordo com Efésios capítulo 4, que nós não somos chamados para trabalhar para Deus, prestar um serviço para Deus. Mas usando uma outra palavra do apóstolo Paulo, nós somos cooperadores de Deus. Então, Perfeito. nós Uma somos palavra muito chamados, especial para o apóstolo Paulo. exatamente, somos chamados, então, ou seja, fomos vocacionados para sermos parceiros de Deus, para trabalhar com Deus, somos coadjuvantes.
Isso é uma mudança cultural enorme, não é? A E a mente, a gente cabeça. percebe e a gente percebe como isso é difícil para os pastores fazer essa mudança, né? Mudar ali esse ponto. A gente percebe que eles caminhamos conosco por muito tempo, a gente vem falando, mas muitas vezes os pastores têm muita dificuldade de compreender essa cultura. Então, nossa cultura, a cultura do Sara, o que nós queremos impregnar isso na cabeça dos pastores é que nós somos coadjuvantes. Nós somos cooperadores de Deus. O nosso ministério precisa ser uma consequência natural do nosso relacionamento com Ele. Para Perfeito. isso, precisamos compreender o que Ele está fazendo. Deus está sempre ativo. Deus não parou de agir neste mundo. Em toda cidade, em toda a localidade, Deus está fazendo alguma coisa. Se nós queremos ser cooperadores dele, nós precisamos descobrir o que Deus está fazendo, a fim de nos tornarmos parceiros dele. Para usar um termo aí conhecido, é a Missio Dei. Deus está em missão no mundo. Exato. E ele já está fazendo a obra dele. E ele nos convida para sermos cooperadores. E para isso a gente precisa caminhar com ele, entendê-lo, Exato. ouvi-lo, perceber o movimento dele na história, no mundo, na igreja, nas pessoas, na cidade, na minha própria vida, para a gente cooperar. Exatamente. E se a gente se lança a prestar serviço, e sair uma correria apressadamente, fazer tanta coisa, fazer, a gente nem precisa nem de Deus, não precisa nem escutar Deus, né? A gente faz o que a gente tem que fazer mesmo e recebe o É. salário e toca a vida. E é o que muitos fazem, porque, na verdade, acho que foi Jung que disse que o ativismo não é do diabo, o ativismo é o diabo, É o não próprio. é? É o próprio diabo. Mas me parece que esse é o meio pelo qual ele tem agido na vida dos pastores hoje, levando os pastores a uma demanda enorme, que os pastores sempre trabalham com uma agenda cheia, e aí cria-se e prestação de serviço, a você lida com as críticas, a entrar, então traz as doenças emocionais. E é bom Perfeito. lembrar, para ser um profissional da religião, você nem precisa gastar tempo com Deus, você não precisa orar. Eu costumo dizer, aliás, você sabe que nós já tivemos pastores, depois de anos de ministério, que se converteram exatamente dos nossos retiros, Já tivemos porque isso. é um grande prestador de serviço. O Deus devia estar orgulhoso de mim, porque eu tenho prestado um bom serviço a ele, não É, é? e feito um bom E, serviço, né? Um bom serviço mesmo. Mas exato. Mas só que não precisa dele, né? A Carson, em seu livro A Renovação da Igreja, ele diz que por muitos anos eles fizeram ministério sem precisar de Deus, olha, usando apenas quando você olha para essa nova mentalidade no mundo evangélico de hoje, nessa questão de coach evangélico para cá, então você percebe que você apenas usa ferramentas que é usado no mundo corporativo, e para você fazer uma igreja crescer, você pode usar e a igreja vai crescer, não é? Sem que você precise de Deus. E numa igreja é, doutrinária, se você conhece bem a teologia da sua própria igreja e a doutrina dela, você pode fazer o trabalho sem precisar de Deus nessas circunstâncias, decore né? salteado. É, e quando vão te sabatinar para ver se você pode ser um pastor da denominação, o que eles querem é que você seja fiel à doutrina da igreja, não é? É Não verdade. pede se você ora, deixa de orar, se você conhece Deus ou não conhece Deus, e assim por diante, né? Muito bom. Pois é, o Instituto Sara é um ministério específico para cuidar de pastores, tem essa missão, tem esta visão, e a gente existe para cooperar com a igreja brasileira, com os pastores e o ministério dentro do país e fora também, a, com essa nova maneira de pensar. Fazer o ministério a partir do meu relacionamento com Deus, uma extensão da minha vida com Deus, a, e não apenas prestar serviço. Eu ouvi recentemente algo que eu achei interessante. Um pastor falando sobre isso, numa conferência, ele falou assim: a, a gente foi ensinado a fazer e não a treinar. Uhum. Então, a formação, muitas vezes, dos pastores é para ele fazer, e ele não foi ensinado a treinar. Então, ele não mobiliza a igreja.
Efésios capítulo 4 não acontece na prática. Ele tem Uhum. que fazer tudo, ele é o centralizador de tudo, aquela coisa toda, né? E aí fica uma pergunta, né? Aham. Estou fazendo uma divagação rapidinha aqui. Você quer controlar ou que você quer crescer? Porque quem controla não cresce. É, Então, é se você verdade. treina, você delega, você multiplica seu ministério. Se você controla, você é a tampa do seu ministério. É Exatamente. isso. E tem um segredo muito grande no delegar, né? A grande maioria delega tarefas e não autoridade, né? Pronto. E, e a Complica questão tudo. nós somos educados a fazer e não ser. Esse é o grande dilema. E você pode fazer sem ser, né? Tudo isso é dentro dessa área de uma nova cultura, de questionar essas questões e a gente trazer uma nova maneira que vai ser mais leve para o pastor, mais tranquilo, menos estressante e autocobrança, culpa e uma série de coisas. Isso tem que passar também para a liderança da igreja, ajudar a liderança a entender essa nova cultura do exercício pastoral. Muito bem, a gente está indo, ó, o tempo está passando. O, o Instituto Sara, ele opera fundamentado em alguns valores muito importantes e que balizam, né, a nossa ação no dia a dia. Já estamos aí há 12, 13 anos na estrada. E esses valores são bem objetivos, Pezzini. Vamos lembrar, nós somos um movimento orgânico, o nosso Uhum, foco é a pessoa do pastor, da pastora, o cuidado mútuo e a formação espiritual. Fala uhum, um pouquinho sobre isso e sobre a estrutura que nós movimentamos, né, uhum. para que isso aconteça. Então, o Instituto Sara nasceu com essa ideia de um movimento orgânico. A princípio, nós nem pensávamos em ter uma organização registrada e etc., porque Formalização, né? entendemos que quando seja um movimento, é um movimento de Deus orgânico, nós vamos navegar de acordo com as ondas desse movimento de Deus, né? E vamos seguindo conforme a onda vai nos levando, né? Somos surfistas, né? Precisamos surfar as ondas de Deus. Por uma necessidade organizacional do país e por uma questão de prestar contas ao governo do que nós fazemos, foi preciso registrar o Instituto Sara, mas ele continua sendo um movimento orgânico. E o cuidado pastoral se dá, então, em duas maneiras, não é? Através do indivíduo que é colocado num grupo de mentoria, ele tem o seu mentor, e também a participação dos retiros. Cada núcleo, ele tem, então, dois retiros por ano, São núcleos aonde regionais, esparramados pelo país. regionais. Hoje nós, se eu não estou enganado, acho que temos 12 ou 13 núcleos espalhados pelo país, não é? E cada núcleo opera dessa maneira, não é? Então, a estrutura é muito leve. Nós não criamos uma estrutura que ela engesse. Essa estrutura, a diretoria do Sara, ela trabalha em cima dessa visão de perceber como Deus está se movendo, e as ondas estão se movendo e assim por diante. Ela é muito simples e ela precisa ser simples para esse cuidado pastoral, não é? E o foco é, desculpa, pode falar. Eu estou dizendo que no cuidado mútuo, a gente fomenta essa amizade e um cuidar do outro, sem necessidade de trazer grandes preletores famosos para vir falar para a gente. Mas é a gente falando para a gente. No Instituto Sara, os nossos retiros, nós jamais vamos trazer gente de fora, medalhões, para estar falando no nosso retiro. Jamais. Nunca vai acontecer isso. Até porque nós entendemos que, se é um movimento de Deus, tanto o pastor mais jovem como o pastor mais experiente, ele tem algo a compartilhar do Sim, seu coração, da sua experiência com Deus, do perfeito. seu caminhar, do seu relacionamento com Deus. Então, quem é que nos nossos retiros, normalmente nós focamos um livro e temos toda a nossa prática devocional que a gente segue, mas normalmente aqueles que já participaram do Sara, entenderam a visão do Sara e eles amam o Sara, então eles são convidados a compartilhar, porque
ao usar um livro como base para os nossos retiros, também nós não estamos interessados em fazer um resumo do capítulo do livro ou do livro. Não, nós queremos que A questão prática, né, da vida. a ideia é o que é que aquele capítulo ele trouxe para a minha vida pessoal. Como é que ele pôde me ajudar? O que que isso foi importante para mim? O que é que vai mudar a partir de aqui na minha vida? O que é que eu tenho que colocar em Não é só prática? cognitivo, né, conhecimento. Não, esse é o fato curioso, né? A gente bate muito nessa tecla. Você, como pastor, prestador de serviço, você usa mais o cognitivo, enquanto que nós pensamos mais no coração. É do coração que brota as coisas, não é? Esses são fatores interessantes que nós precisamos e sempre trabalhamos, né? E o foco é o pastor e pastoras. É, Não importa se que a você gente se comentou você agora há pouco, né? Isso mesmo. se você tem seminário, se você não tem seminário, a ideia é se você está envolvido no ministério, se você está ali trabalhando, então você é convidado para estar conosco, não é? Eu acho que é E interessante você dar esse destaque, porque a pessoa formada formalmente com um conteúdo teológico, né, um curso teológico ou não, mas se está servindo a igreja de maneira continuada, liderando, ela pode fazer parte do SARA. Pode ser um com certeza. seminarista, pode ser um licenciado, conforme a terminologia um consagrado, mulher, homem, não importa. O importante é que a pessoa esteja atuando, servindo comprometidamente, continuado, então ela precisa deste cuidado no exercício do seu ministério, com essas ideias todas que o Sara procura inculcar. E por outro lado, o SARA não é uma denominação e não foca em uma denominação. O Não, SARA não. é interdenominacional. Nós temos gente oriunda de várias denominações conosco. E com isso, nós temos pastores oriundos de algumas igrejas que não exigem tanto ensino cognitivo, conhecimento É, forma, teológico, formação, né? a formação mais intelectual, vamos dizer assim. Nós temos Acadêmica. isso, acadêmico. Nós temos doutores em Novo Testamento, né, que participa conosco, e temos também aqueles pastores que são formados no dia a dia, né, na experiência prática do ministério, e eles são todos bem-vindos e contribuem de uma forma extraordinária, não é? E o fato, porque o cuidado mútuo, né? O cuidado mútuo é porque a pessoa é importante. Então, nós fomentamos uma amizade e a gente cria uma fraternidade de irmãos e irmãs. O Sara é uma fraternidade. Uma fraternidade. A ideia é não, nós não estamos ali para julgar ninguém. O Sara, nos retiros Sara, você tem a total liberdade de abrir o coração, de confessar seus pecados. Aí a gente pode ver o que a gente já ouviu de pessoas confessando pecados, até aqueles mais absurdos diante dos olhos de alguém, mas ele é acolhido, ele é Cuidado. abraçado, levado ao arrependimento e nós acolhemos com muita. Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra, não é? Então, Verdade. essa é a ideia de Sara. A ideia de Sara é acolhimento, é uma fraternidade, é amizade, é o cuidado que a gente tem. Então, a gente trabalha essa questão do cuidado pessoal, com a alimentação saudável, né? O sono, o Shabá, o relacionamento familiar e assim por diante, né? Muito bem. A gente vai falar mais sobre formação espiritual para frente, outro SaraCast aqui bem específico, vai ser muito legal também. Mas tudo isso faz parte desta visão geral do Instituto. A gente está aqui chegando quase ao final do nosso bate-papo aqui, ou do nossa apresentação da visão geral do Instituto Sara. Muito bom. Esse é um novo jeito de ser pastor. Então, o Sara é formativo. O Sara é para formar um jeito de ser pastor, pastor, exercer o ministério, para edificar a igreja, mas também edificar a si mesmo e ter uma família inteira, saudável, filhos normais, ah, e especialmente deixando o povo de Deus reproduzindo o ministério, cooperando com Deus. Isso é maravilhoso. Podemos dizer que a ideia é que nós fomentamos uma cultura, né? Uma contracultura, na verdade, né? Uma visão de reino de Deus de acordo com os princípios de Jesus, né? A cosmovisão do reino é que precisa ser repensada, ou melhor, não repensada a questão do reino, mas que as pessoas
olhem para a sua vida e olhem para o ministério, para os evangelhos, por dizer assim, como eu posso ser como Jesus, fazer como Jesus, estar com Ele, se tornar como Ele e fazer o que Ele fez, né? Perfeitamente. Muito bom, Pezini. Estamos chegando ao final aqui e eu gostaria que você desse uma palavra, então, final, aos nossos irmãos, irmãs, amigos que estão nos ouvindo aqui no podcast. Uma palavra que você deixa para o coração deles. Bem, pastores, e pastoras, o Instituto Sara está de braços abertos e você é bem-vindo conosco. Se você tiver desejo de poder conhecer mais o Sara, pode entrar na página sara.org.br, temos algumas informações. O nosso site é muito enxuto, e você pode ver lá, ver para você entender um pouquinho sobre o Sara, mas também pode entrar em contato conosco, nós estamos prontos a poder colocar você mais a par disso. Além do mais, nós temos núcleos espalhados pelo país, nós temos no Paraná, temos vários no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e você, então, é convidado, se você quiser entrar em contato através do Instituto Sara, você vai conhecer também os nossos coordenadores locais, e você pode entrar em contato e participar dos retiros para que você possa se inteirar melhor dessa nova cultura, essa nova cultura pastoral, vamos dizer assim, não é? Desse movimento orgânico que nós falamos, aonde você vai ser cuidado, aonde o ministério pode ser algo mais leve, mais tranquilo. Lembramos que Jesus disse que se a gente está cansados e sobrecarregado, ele diz: vem a mim. Né? Então, o ministério não pode ser um peso para nós. O ministério pode ser uma alegria. Eu vou fazer 40 anos de ministério, né? Eu costumo dizer que a minha paixão hoje é muito maior do que até como foi no início do meu ministério. O ministério nunca foi pesado para mim. Então, desde que eu descobri que havia um meio de fazer o ministério de uma forma muito mais tranquila, e aí os resultados também foram muito melhores, porque você é convidado a participar conosco disso. Muito Não bom. deixe passar a oportunidade a você. Valeu, Pezini. Ó, aqui, gente. Então, eu, Pezini, deixamos para você essa explicação, essa orientação e esse convite. O Instituto Sara, de braços abertos, para acolher pastores e pastoras de todas as denominações, de todos os lugares do Brasil e do mundo. Forte abraço, até o próximo SaraCast. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.